Olá, hoje eu vou falar de Salmo 120, que diz sobre contra as más línguas. Este salmo ele foi escrito por Davi pouco tempo depois da morte de Samuel, que foi um profeta. E o salmo diz o seguinte: na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. O Senhor livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua esmagadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Aqui, antes de começar a expor sobre o Salmo, eu gostaria de explicar que quando diz peregrino em Meseque, ele está fazendo referência a um dos filhos de Jafé, que foi filho de Noé, que originou o povo indo-europeu, que vivia na região do Mar Negro ou do Cáucaso. E quando ele faz habito nas tendas de Quedar, aqui ele está fazendo referência à guerreira tribo que é descendente de Ismael, o filho de Abraão com Abigail. Não era o filho da promessa. Esse povo que habitava no deserto ao sul da Arábia, junto aos beduínos, como nós podemos ver o relato lá em Ezequiel 27, 21. E essa expressão metafórica, peregrino em Meseque e habito em tendas de Quedar, ela está querendo fazer uma demonstração. A intenção dela é mostrar desde qual tempo em que o salmista tenha experimentado uma vida de angústia, que é desde o tempo em que havia a tribo lá do pessoal de Jafé, habitando em Meseque, e o pessoal da tribo de Ismael, habitando nas tendas em Quedar. Então é desde essa época que o salmista ele já vem sofrendo na mão dos povos inimigos. E aqui o salmista ele é Davi. O Salmo 120 ele inicia com uma declaração de Davi, expondo que quando ele se encontra em um momento de angústia, de aflição, ele sempre eleva a Deus o seu clamor, pedindo que Deus o venha livrar, e Deus acaba ouvindo o seu clamor. Dessa forma, ele expõe que no momento ele tem se deparado com pessoas que têm atacado com palavras mentirosas e de engano. E dessa forma, ele começa a clamar ao Senhor, que o Senhor venha em seu socorro. Que ao mesmo tempo, ele começa a questionar que qual é o proveito que essas pessoas têm em proferir mentiras contra ele. O que elas ganham com isso? Após ele indagar, ele compara as palavras mentirosas contra ele com brasas vivas de zimbro, que eram as brasas feitas a partir da queima da árvore chamada zimbro, que ela produzia uma madeira que dava um excelente carvão, porque este queimava e mantinha temperaturas altíssimas, extremamente altas. Então, quando ele diz que ele se sente queimado como as setas que vinham com carvões de zimbro, é porque eram de uma quentura que estava além da normal. E quando ele menciona ser peregrino nas regiões de Meseque, de Quedar, ele está enfatizando que ele sente como pessoa que anda por locais que não são sua terra. Mas não apenas isso. Além desses locais não serem a sua terra, são locais habitados por povos pagãos, povos dados a práticas maldosas, perversas, principalmente com pessoas estrangeiras.
E dito isso, é possível entender aqui no Salmo 120 que, além de apresentar a confissão de alguém que sempre tem em suas preces ouvidas por Deus, Davi é alguém que procura agir como um pacificador entre os povos que só maquinam o mal e odeiam a paz. Contudo, jamais ele abandonará a postura de clamar a Deus por aqueles que estão ao seu redor. Então, quando Davi fez o Salmo 120 contra as más línguas, ele está querendo, na verdade, que Deus venha tratar com essas pessoas que sentem um prazer imenso em angustiar as demais pessoas, em falar mal daquelas pessoas que só prezam pela paz. Umas palavras que elas não acrescentam nada de bom na vida das outras das outras pessoas. Pelo contrário, são palavras que acabam definhando a alma, fazendo com que as pessoas elas se sintam quebradas, machucadas, porque elas só ouvem palavras de condenação, palavras que não acrescentam bênçãos em suas vidas. Sendo assim, eu espero que este Salmo 120 seja uma advertência para que eu e você possamos observar que tipos de palavras têm saído dos nossos lábios. As nossas palavras, elas têm sido para abençoar aqueles que estão ao nosso redor, ou elas têm sido motivo de fazer com que as pessoas sintam-se oprimidas, angustiadas, pessoas que sintam-se esmagadas, pesadas por ouvirem aquilo que nós dizemos. Se nós somos esse tipo de pessoa que semeamos apenas o mal, que nós possamos rever o nosso portar e o nosso agir e passemos a dedicar a nossa língua a falar palavras que provoquem vida, que tragam bênção na vida das pessoas, porque ninguém ele é abençoado quando só diz o mal, e ninguém é abençoado quando só ouve o mal, porque o mal, além de desgastar o emocional, o espiritual de alguém, ele também desgasta a parte física. Sendo assim, que nós possamos ser motivos de bênção àqueles que estão ao nosso redor, que possamos ser um diferencial na vida dessas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Mais uma vez, eu peço, entre lá no meu canal no YouTube e faça sua inscrição. Miriam Araújo, Deus cuida de mim. Amém? Obrigada.